A parte técnica nesse ponto do treino já não era mais tão importante, até porque a gente buscava fazer o máximo de força para atingir o maior pico de velocidade possível. Da prova dando 6 voltas. 2, 3 e... Fala meus amigos, já estamos começando o vídeo de hoje aqui pela pista do Parcão, em Venâncio Aires, com o objetivo de registrar para vocês e trazer uma explicação da minha nova dinâmica de treino voltada para o desenvolvimento de velocidade máxima. Então, eu já vou partir lá para baixo na quadra sintética que tem para começar meu trotezinho de aquecimento e na sequência eu já volto com vocês explicando os primeiros exercícios do treino de hoje. Bora pro vídeo! Essa primeira sequência de exercícios que vocês já estão conferindo aí, eu denominei de educativos reativos. Inclusive eu já tenho um vídeo só desses educativos upado aqui no YouTube e que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para quem quiser conferir. Como a dinâmica desse treino é voltada para o desenvolvimento da velocidade máxima, a gente já faz o aquecimento direcionado para a parte principal do treino. Então esses educativos reativos, além de estimular a coordenação motora, estimulam principalmente a rigidez do tendão de Aquiles, porque a gente busca fazer o contato com o solo no menor tempo possível. E dessa forma, então, quando a gente for entrar nos tiros de velocidade máxima, o nosso corpo já vai estar preparado para tocar no chão e responder da forma mais rápida possível. A grande maioria das pessoas vai dizer que esses exercícios que nós estamos fazendo inicialmente são considerados exercícios pliométricos, porém eu não enxergo dessa forma. Pois na minha concepção, os exercícios pliométricos precisam ser feitos na máxima intensidade, tanto na fase excêntrica, que é o alongamento do músculo, quanto na fase concêntrica, que é o encurtamento dele. E no caso desses educativos reativos, vocês podem perceber que a gente faz vários contatos com o solo, o que não é possível quando a gente vai fazer o treino pliométrico, que na verdade a gente acaba podendo fazer no máximo 20, 30, 40 contatos com bastante qualidade. No fim das contas, esses educativos reativos não trabalham na máxima intensidade nem na fase excêntrica nem na fase concêntrica. Até por isso a gente consegue fazer bastante educativos e bastante variações desses educativos, dando o estímulo neural de velocidade. Depois de ter feito então o aquecimento já direcionado para a parte principal, a gente vai para as corridas coordenadas entre os cones. Essa é uma dinâmica de treinos que eu adoro utilizar quando eu vou trabalhar velocidade máxima, justamente porque a gente pode controlar, através da distância entre os cones, a frequência e a amplitude de passada. Como esse é um dos primeiros treinos de velocidade máxima que eu estou fazendo agora nessa base, eu optei por utilizar uma distância entre os cones bem menor, justamente porque a amplitude de passada não fica tão alongada e eu consigo dar uma frequência muito boa de passadas. Dessa forma eu consigo correr de forma relaxada, sem tensionar excessivamente meus músculos, correndo um risco maior de lesão. Na medida que as próximas semanas forem passando, eu vou sim aumentar essa distância de pés entre cada cones. Nesse treino eu coloquei uma distância de 6 pés. Para a semana que vem eu vou utilizar 6 pés e meio. Depois, como é uma semana mais de boa, eu vou reduzir novamente a quantidade de pés. E nos próximos ciclos ir aumentando essa distância para a amplitude de passada ir aumentando também. Mas como uma das coisas mais importantes nas provas de velocidade é a frequência de passadas, eu já deixei mais encurtado, como eu falei, para reduzir o risco de lesão e para dar o estímulo para a parte principal, que ainda não são esses tiros coordenados. Como o próprio nome já sugeria, tiros coordenados tem a ideia de fazer o tiro de forma coordenada. Então, eu conseguia estimular a frequência muito alta, com uma amplitude de passada pequena, mas de forma bastante coordenada, caprichando nessa parte técnica quando eu estava passando entre os cones. Essa parte das corridas coordenadas, então, poderia ser considerada também como uma transição entre o aquecimento e a parte principal, que eram os tiros em velocidade máxima, que é justamente o que a gente vai conferir agora. Essa dinâmica que eu adotei foi basicamente tiros progressivos de 40 metros com mais 20 metros em velocidade máxima. Então eu não fazia uma aceleração muito forte, eu ia crescendo a minha corrida gradativamente e quando eu entrasse no ponto demarcado, nos últimos 20 metros eu teria que fazer o máximo de força buscando correr o mais rápido possível. Dessa forma eu trazia tudo aquilo que eu trabalhei anteriormente com o tempo de contato reduzido nos aquecimentos, com a frequência de passadas e agora implementando ainda mais a amplitude de passadas porque eu precisava fazer força para correr ainda mais rápido.
A parte técnica nesse ponto do treino já não era mais tão importante, até porque a gente buscava fazer o máximo de força para atingir o maior pico de velocidade possível. E eu tenho que confessar para vocês que eu me surpreendi positivamente com esse treino, até porque como nas últimas semanas de base eu vinha fazendo muitos tiros longos, eu acreditava que eu não fosse estar tão rápido quanto eu imaginei que eu estava. Outra coisa importante que eu esqueci de comentar é que os educativos reativos lá do aquecimento eu fiz cada um deles por apenas 10 metros. Na parte das corridas coordenadas eu utilizei 15 cones, que dá uma distância de mais ou menos 30 metros, e fiz as corridas coordenadas por 8 vezes. Já nessa parte principal das corridas de velocidade máxima, eu tinha programado para o treino de hoje 6 tiros, com essa corrida progressiva e mais 20 metros de corrida em velocidade máxima, porém eu achei um volume um pouco exagerado, considerando que nas semanas anteriores eu não vinha fazendo esses estímulos de velocidade máxima, então eu reduzi para apenas 4 tiros e vou deixar para fazer esses 6 tiros na semana que vem, quando meu corpo já estiver mais adaptado a esse estímulo. E por fim, então, depois de trabalhar pico de velocidade, a gente deu um passinho atrás para trabalhar a parte da aceleração, fazendo 2 tiros de 40 metros para fechar o treino. O que acontece é que na velocidade máxima a gente trabalha com os nossos músculos muito tensionados na fase excêntrica, então eles estão bastante alongados. Já na fase de aceleração a gente trabalha com mais foco na fase concêntrica, na aplicação de força mesmo no chão. E dessa forma, trabalhando a aceleração depois, a gente consegue trabalhar também a fase de transição, que é justamente aquele momento onde a gente termina de acelerar e começa a entrar em velocidade máxima, e dessa forma a gente consegue também potencializar mais ainda o treino de velocidade. O treino e o vídeo de hoje foram esses, espero que tenha ficado bem claro porque eu optei por essa dinâmica para voltar a trabalhar a velocidade máxima. Essa que foi uma variável que eu negligenciei um pouco nos últimos ciclos ou não trabalhei de forma suficiente, e que eu acredito que caso eu consiga dar bastante atenção agora na base e ainda mais atenção no período competitivo, eu posso estar começando o ano de 2025 com grandes marcas, beleza? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo e se inscreve no canal para fortalecer. Valeu!